Bitcoin hoje num sábado, o volume tá bem devagar e dá espaço para a gente analisar o máximo possível esse mercado, e temos coisas boas e temos coisas ruins que você aí precisa ficar de olho para não fazer besteira, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Você precisa ficar até o final desse vídeo para você pegar a ideia completa que eu quero te passar. Agora é o seguinte, hoje estamos tendo um volume muito baixo, ou seja, o mercado vai ficar empurrando aí o preço entre uma faixinha, tá? Então a gente tem um intervalo que foi definido essa semana, que foi justamente 48 mil, e agora tivemos um definido nos 44. Então, final de semana a gente pode ficar brincando aqui, sábado, domingo, e aí segunda-feira a gente aguarda uma posição do mercado macroeconômico, né? O mercado dos Estados Unidos lá, que seja qualquer interferência macroeconômica, a gente pode ter uma direcionada diferente no mercado de cripto, só que a gente vem conversando, tá? Muitos vídeos atrás. Se você não me acompanha, tá na hora de você se inscrever para acompanhar nosso conteúdo, sempre para pegar a ideia, que é a dominância, tá? Hoje a gente precisa realmente entender o papel da dominância nesse cenário todo e por que você tem que ficar esperto nesse momento. Agora é o seguinte, nós estamos tendo uma queda muito acentuada nos últimos dias, que é um pouco preocupante, tá? Essa queda da dominância significa que o mercado está olhando para as altcoins e não para o Bitcoin, o que não é o cenário ideal, tá? Por que não é o cenário ideal? Porque, olha só, uma forma muito bacana de a gente entender é justamente pegar essa alta da dominância, 11 de setembro até meados de outubro. E o que a gente faz? A gente vai no mercado, no gráfico do Bitcoin propriamente dito, e a gente vai perceber o seguinte, né? Cara, de setembro para outubro, qual foi o movimento que a gente viu do mercado? E olha isso aqui, tá? Setembro para outubro, a gente teve uma alta do Bitcoin. Então significa que o Bitcoin subiu pra caramba e a dominância também. Ou seja, cara, o mercado estava só olhando para o Bitcoin, as altcoins ficaram um pouco de lado e a ascensão foi só para o Bitcoin. Cara, essa é uma alta limpa, é a alta que a gente quer ver, porque não é à toa que ela rompeu o topo histórico tranquilo e depois caiu, tá? Mas a importância é que ela rompeu e teve um caminho livre para percorrer ali em cima. Então, a gente percebe que essa alta dominância é essencial, porque o que a gente presenciou logo depois, tá? Essa queda absurda da dominância significa que as altcoins ganharam muito valor, seja em queda, seja em alta. Isso é extremamente importante porque deu uma explosão absurda aí em algumas moedas no final do ano passado. Você entendendo isso, você consegue pegar o time certinho e saber as horas que você tem um movimento limpo e quando você tem que ter uma preocupação. Nesse momento a gente está tendo uma retomada de alta, que é essencial, porque se você tá numa caverna, não tá vendo nos últimos dias, estamos construindo uma tendência de alta no macro, tá? Se você não consegue ver, essa linha de tendência faz o serviço para você. Essa rima foi braba, tá? Pelo menos o seu like, esse merece, e a informação nem se fala, né? E olha só, a gente tem simplesmente esse triângulo que foi rompido e olha só que legal, né? A análise gráfica serve para alguma coisa, finalmente, né? A gente tem uma prova, não, cara, a gente tem prova direto que a análise gráfica é o que falta para você ganhar dinheiro se você quiser. O treinamento modesto tá embaixo com várias novidades para você, tá? Novo aluno aí, para os antigos, tá todo mundo curtindo. Te convido a dar uma olhada e entrar no nosso treinamento que você vai mudar sua vida nesse mercado, eu te garanto isso, tá? Olha só, temos aqui esse triângulo, o triângulo foi rompido para cima e depois ele voltou. Cara, o que essa volta que ele dá, né? É uma confirmação de um rompimento. Quem manja de análise gráfica sabe a importância disso. E depois que ele faz uma confirmação e ganha espaço para subir, a gente vem falando isso aí faz tempo, tá? Dessa confirmação. E é por isso que você tem que saber a hora de parar de ficar ganancioso, cara, é alta infinita, não sei o que, entender que o mercado faz alta, faz baixa. Isso faz parte, não adianta o que você faça, não vai mudar essa história. Então, nós temos alta, temos uma retração. Essa retração foi simplesmente respeitada para um caramba em Fibonacci, tá? Foi respeitada uns 38% de Fibonacci. E isso é essencial para a gente manter uma estrutura de alta. Por enquanto, está tudo muito tranquilo. Realmente, o nosso ponto aqui é não perder os 44 mil dólares ali. O fundo que ele chegou realmente nos 44 mil dólares é o ponto que não podemos perder. Então, olhando para isso, a gente só chega em uma conclusão. Tá tudo ótimo para a gente, tá? Estamos em estrutura de alta. E a gente tá vendo aqui o que a gente vem falando, tá? Outros analistas também vem falando, o que me deixa mais confiante, né? Confiável não, pô. Na minha informação e na minha análise que, cara, realmente o mercado, ele tem períodos de prejuízo, períodos de lucro. E a gente entrou agora, saiu de um período
período, é tenso, né? Período bem longo aqui de queda de prejuízo para entrar no verde, que pode dar para a gente indícios que vamos começar realmente uma época verde aqui, que significa lucros para quem sabe. Por isso que eu tô falando, treinamento modesto é para você que quer ficar nessa área verde e colocar dinheiro no bolso. Porque quem não sabe, não manja desse mercado, vai ficar sempre no prejuízo e é uma pena o cara não aproveitar essa volatilidade, tá? E olha só, a gente tem outra pessoa aqui falando que realmente o mercado está fazendo uma confirmação desse rompimento e o RSI aqui está indicando alta. A gente vem conversando também que o RSI vem indicando coisas maravilhosas para a gente, porque ele no gráfico diário está acima da região 50, ou seja, ele fez um rompimento, voltou para confirmar o rompimento e se ele tiver força suficiente para voltar a subir, a gente vai iniciar um novo período de alta aqui no RSI, indicando que vamos começar realmente a virar a tendência no macro, sair de dias, meses, semanas aí, simplesmente de um mercado em baixa para um mercado em alta. Isso aí pode te contribuir para ter uma alta nas altcoins, no Bitcoin, mas realmente de tudo isso que a gente conversou, o que tá melando um pouco essa história é a dominância, tá? A dominância, cara, tá voltando nos 41%, o que tá machucando um pouco o sentimento aqui. Cara, era para isso estar nos 47, era para isso estar nos 46, 45 e não 41, né? Porque basicamente não é legal. A gente tem que ter um crescimento do Bitcoin para depois favorecer as altcoins. Agora, pode ser um pouco precoce o que a gente está fazendo essa análise de dominância? Pode, tá? Porque simplesmente nessa retração, como a gente viu no último gráfico da dominância, isso é um movimento normal, ele ter essa perda de dominância. Agora, a partir do momento, tá, que ele fizer a confirmação desse rompimento e começar a ir para cima, se isso for acontecer, a gente precisa ficar ligado que nessa alta sim a gente pode ver a dominância do Bitcoin tendo uma explosão muito forte. E se isso acontecer, eu quero que você lembre desse vídeo e fale assim, caramba, cara, essa alta é boa, essa alta dá para surfar, então você fica bem esperto nessa métrica, tá? Enquanto isso, as altcoins estão sofrendo, estão ganhando valor, mas o final de semana realmente é uma época bem parada, que não dá para você simplesmente bater algum martelo na mesa e falar que vai subir ou vai cair, é um momento de incerteza que a gente tem que esperar realmente o início da semana, tudo que está acontecendo. Enquanto isso, a gente está vendo o Bitcoin chegando no seu ápice aqui, faltando 2 milhões de Bitcoins para serem minerados, né? Então, você tem um evento que, cara, é a lei da oferta e demanda, é o básico que você tem que entender, que eu ensino lá no treinamento, que é basicamente o quê? Cara, se tem muita gente querendo uma coisa que tem pouca quantidade, o preço aumenta. Esse é o básico. Agora, a gente está vendo que tá apertando a coisa, né? A quantidade de Bitcoin disponível no mercado que vai ser injetado só diminui conforme a demanda aumenta. Cara, hoje tá difícil aqui, mas a demanda aumenta e a quantidade de oferta diminui. Meu amigo, isso aí causa um efeito explosivo e deflacionário no Bitcoin. Agora, esse gráfico mostra pra gente que a quantidade de Bitcoin disponível lá em 2020, ela tá ficando menos disponível no mercado, não tá em circulação. Cara, isso significa que apesar dessa alta que a gente teve nesse tempo todo, tá? Nessa alta explosiva desde o ano passado, a galera ainda segue rodando Bitcoin, não segue vendendo igual um maluco. Claro que tem gente que faz lucro, a gente tem, que eu, você, a gente precisa fazer lucro. A gente precisa entender esse mercado, porque é o hold, dá dinheiro, beleza. Mas se você aproveitar cada fundo, cada topo, você consegue multiplicar a tua grana de forma inteligente. Esse é o nosso papel aqui, beleza? Agora, entendendo isso tudo e vendo a importância desse cenário todo, cara, o Bitcoin ganhando mais holofote no mundo, valor, enquanto a oferta dele só diminui. A gente vê por esses gráficos que a situação tá muito boa pra gente, tá? Agora, pode ser oportunidade de ouro, Bitcoin subir? Pode não ser, pode cair, pode retrair, que seja, mas o futuro aparentemente ele tá bem nítido pra gente, que entende o papel real dessa tecnologia chamada blockchain, e você deveria estudar um pouco sobre isso se você está nesse mercado e não sabe o que é blockchain, tá? Agora, fato principal aqui, vou até dar uma atualizada, que seria o long short ratio, né? A gente está vendo aí 3 bilhões de dólares ainda em contratos abertos futuros, galerinha alavancada lá, que pode dar um combustível para o mercado dar um porradão para cima,
ou um porradão para baixo. Agora, tá? O long short ratio está apontando ali no valor neutro. 1.5 é um valor aceitável, não precisa de desespero, mas isso aqui dá espaço para a gente ter uma retraçãozinha, tá? Hoje de tarde eu estava de olho no Bitcoin, no gráfico precisamente de 1 hora, e eu acabei percebendo isso aqui, tá? Poderia ser uma oportunidade de trade, mas eu sou mais focado no médio prazo, mas a gente teve aqui simplesmente um indicativo que o mercado poderia ter uma queda, e a gente teve realmente essa cunha aqui rompendo para baixo, que indica, cara, o mercado tá de lado, ele vai ficar de lado. Então, se você tava achando que o negócio ia explodir aqui, você olhava para o long short ratio, você via que não era muito viável isso acontecer, e aí você conseguia ter uma noção dessa queda. Agora, uma coisa notável é que nós estamos construindo fundos ascendentes no momento, tá? A gente vai ficar de olho nas próximas horas, ver se isso aqui vai dar uma certa condição para o Bitcoin dar alguma pumpada, se ele vai se manter nessa estrutura, mas lembrando, tá? 44 mil é o nosso chão, ele perdendo isso aqui, ele não tem problema nenhum, né? O que a gente precisa nesse momento é o long short ratio diminuindo, a gente pode ter aqui o open interest aumentando, mas o long short ratio tem que estar mais neutro possível. A dominância precisa estar subindo junto com a alta do Bitcoin e por enquanto, com todos esses dados, acima dos 44 mil a gente está muito tranquilo, tá? A gente possivelmente pode ter mais uma tentativa do Bitcoin em romper esse teto aqui dos 48 mil, que é sim uma resistência extremamente importante e é o que vai simplesmente dar uma noção pra gente, cara, agora é topo histórico ou não, né? Passando os 48 mil, a gente vai realmente entrar numa região que eu adoro, que é dessa região que a gente tá falando, entre 52 e 48, que vai estar, cara, se passar aqui, a situação fica muito otimista e buscar esse topo histórico aqui vai ser babinha pra gente. Vai depender da demanda do mercado, da força compradora, que por enquanto estamos construindo uma base sólida para ter realmente períodos, meses, semanas aí de ascensão, quem sabe no final desse ano romper o topo histórico. Eu não vejo isso como uma missão impossível, mas o nosso papel aqui é analisar o mercado toda hora. Claro que a análise de hoje não vai servir para um ano, mas a gente tem que ficar de olho em todos os sinais e esse é o meu papel aqui. Então, se isso tudo foi válido, deixa o seu like, tá? Até agora, pô. E sua inscrição, se você não tá inscrito, me vendo todo dia aqui, eu tô só de olho em você, hein? Eu vou te conquistar ainda. Tamo junto, forte abraço, um bom domingo pra você e é nóis.